Pro vídeo de hoje eu queria começar fazendo uma pergunta. Qual é a pessoa mais próxima de você? Qual a pessoa que você tem mais afinidade? Talvez seja o irmão, talvez seja o pai, a mãe, alguém da família, ou um amigo da escola, um amigo da rua, qualquer pessoa. Quando estão numa roda de amigos ou qualquer outro lugar que acontece uma determinada situação e você olha para essa pessoa e essa pessoa olha para você também, vocês dois sabem exatamente no que um está pensando. Sabe por quê? Vocês duas se conhecem. Você e essa pessoa que é muito próxima de você se conhecem bastante. E é por isso que vocês sabem o que está passando na cabeça um pelo outro, justamente por essa proximidade de vocês. E é exatamente sobre isso que a lição dessa semana vai falar. Sobre a mente de Cristo, sobre como nós precisamos estar próximos a Cristo para podermos entender o que Ele quer para a nossa vida, para que a gente possa reagir a determinadas situações, como a gente pode nos fortalecer na fé. A mente de Cristo é exatamente o maior pedido que a gente tem a fazer hoje. E assim como fala na lição de domingo, se até mesmo os humanos que podem ficar tão próximos para conhecer os pensamentos um do outro, imagina com Cristo. Quando Cristo ele entra na nossa vida, nossos pensamentos vão ficar mais parecidos com o dele. E nossas ações também vão ficar mais parecidas com ele. E é exatamente esse o nosso propósito. Esse é o nosso alvo. Ser cada vez mais parecidos com Cristo. A lição dessa semana vai falar exatamente sobre a gente pedir a mente de Cristo para poder resolver as situações da nossa vida. O texto base dessa semana está lá em Filipenses, capítulo 2. Eu gosto muito do livro de Filipenses. E lendo um pouco mais sobre a história por trás de Filipenses, não só por trás do capítulo 2, que é o texto base, Paulo escreve Filipenses em uma prisão. Mas mesmo assim é uma carta de alegria, sabe? Paulo exerce uma alegria ao escrever Filipenses, mas ele está numa prisão. Isso nos mostra o quanto a mente de Cristo pode mudar e pode realmente mostrar como uma pessoa é diferente no meio das outras. Quando a gente tem a mente de Cristo, a gente não pensa apenas em nós mesmos. Seria tão legal se a maioria das pessoas que se dizem cristãs tivesse a mente de Cristo, tivesse a consciência de Cristo para saber o que fazer e o que não fazer. Muitas vezes a gente vê tantas pessoas que levam o nome cristão na testa, levam o nome cristão na biografia do Instagram, na bio do Instagram, mas nós vemos situações que muitas vezes não é o que Cristo faria. Nós como cristãos, nós sempre temos que pensar sobre como que Cristo faria tal situação. Nós sempre temos que pensar igual a Cristo. Nós sempre temos que ser igual a Cristo. E um verso de destaque que eu gostaria de deixar, nesse capítulo 2 de Filipenses mesmo, é o verso 5, que fala assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E uma outra tradução que eu acho bem interessante, que está lá na lição de segunda-feira, fala assim: em seus relacionamentos uns com os outros, tenham a mesma mentalidade de Cristo Jesus. Ou seja, em qualquer lugar que a gente for, nós temos que pensar em Jesus. Nós sempre temos que pedir a mente de Cristo para que nós sempre façamos a escolha certa. Lá em Romanos 12, que eu falei que não é apenas o texto-chave da primeira lição, mas da lição inteira dos 3 meses. Só tendo a mente de Cristo nós saberemos a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, pedir a mente de Cristo é necessário todo dia. Para que possamos ter a mente de Cristo dia após dia, a gente tem que exercer a nossa fé. Sem fé, a gente não consegue exercer a mente de Cristo, porque quando Jesus veio na Terra, ele viveu, ele mostrou o que é viver pela fé. Então a fé é uma das características mais importantes para que a gente possa ter a mente de Cristo, porque como que a gente vai pedir algo que a gente não crê? Então nós temos que pedir sempre a mente de Cristo, e para que nós possamos ter essa mente de Cristo, nós temos que exercer diariamente a nossa fé em Cristo. Porém, me permite ler um versículo, Romanos 8:7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quando a gente não pede a mente de Cristo, nós simplesmente não conseguimos exercer a sua lei. Pois aqui Paulo fala aos romanos que a mentalidade da carne, a mentalidade humana, é contra a lei. Ela não se consegue se submeter à lei. Tendo a mente de Cristo, nós precisamos ter uma reprogramação completa do nosso cérebro. E tendo a mente de Cristo, vivendo pela fé, nós começamos a amar mais a lei de Deus. E amando a lei de Deus, nós conseguimos cumprir ela, seguir ela certinho, com amor. Não apenas falar, vou seguir a lei de Deus, porque é lei, se eu não cumprir, eu não serei salvo. Não, a gente começa a seguir por amor. Então, principalmente na lição de terça-feira, fala que as maiores características que devemos ter para pedir a mente de Cristo é fé e obediência. Não é à toa que o homem caiu justamente porque ele não obedeceu uma ordem de Deus. Então,
nós vivemos pela fé e obedecer às leis de Deus são imprescindíveis para que nós possamos ter a mente de Cristo. Talvez você deve estar pensando agora, Thales, mas é realmente possível que eu possa ter a mente de Cristo? Uma das coisas que Jesus fala na Bíblia, que eu imagino que a gente não dá muita atenção, é quando fala que tudo que a gente pedir será dado. Em certos momentos, nós almejamos tantas coisas que a gente não recebe e acaba ficando chateado, mas não é porque Deus não quer. Não é porque não é da vontade de Deus, muitas vezes. Jesus sempre fala, peça e vos será dado. Em Tiago fala também que vocês nada têm porque não pedem. Então, se a gente pedir a mente de Deus diariamente, com o coração quebrantado, vivendo pela fé e obedecendo às leis de Deus, a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo, a forma como Ele pensa começará a inundar nossa mente. Inundando a nossa mente, nós conhecemos a boa e perfeita vontade de Deus e começando a agir igual a Ele. E eu te garanto, tendo a mentalidade de Cristo todos os dias, em todos os aspectos da sua vida, as pessoas ao seu redor notarão uma presença diferente em você. Notarão que você está diferente. Não é à toa que quando Moisés desceu do monte, Moisés, uma das pessoas mais próximas de Deus, falavam que o rosto dele brilhava. Era o que destacava ele. Era o que mostrava que Moisés não era qualquer pessoa. Moisés tinha um forte relacionamento com Deus. E é exatamente isso que a gente precisa hoje. É isso que nós precisamos hoje. Pedir a mente de Cristo, ter um relacionamento com Ele, viver pela fé, obedecer às suas leis. Dessa forma, nós possamos ter uma metanoia, possamos ter uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. E desse jeito, a gente pode impactar o mundo, trazendo mais almas e almas para Cristo Jesus. Gente, essa foi a lição dessa semana, espero que tenham gostado. Semana que vem eu espero vocês aqui de novo para que possamos recapitular. Não esqueça de garantir a sua lição no link da descrição. Vejo vocês semana que vem e até!